Eu estou com muita alegria e expectativa na palavra que Deus tem para nós. Você quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Romanos 8, 12 e 13. Presta atenção. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos ler juntos o versículo 12. Só o versículo 12, todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Muitas expressões, muitas palavras. Olha aqui para mim, preste muita atenção nessa parte introdutória. Depois você olha para a Bíblia. Muitas expressões e palavras, quando elas são verbalizadas, quando elas são ditas, ou até mesmo quando elas vêm à nossa mente, ao nosso pensamento, nos causa um imediato desconforto. Na era presente, nesse tempo moderno, os especialistas, os psicólogos, aqueles que cuidam da parte emocional do ser humano, costumam chamar isso de gatilhos. Qual é o nome? Gatilhos. O psicólogo vai lá tratar você e diz: olha, você sofreu porque alguma coisa foi um gatilho que fez você ter lembranças traumáticas, você lembrou de alguma coisa. Então, geralmente, palavras que vêm ao nosso ouvido, à nossa mente, elas nos causam repentinamente aquele desconforto, aquela inquietude. E uma dessas palavras que são capazes de nos causar inquietude, sem dúvidas, é a palavra dívida. Quando se ouve a palavra dívida, o que você sente? Obviamente que a primeira coisa que você lembra é das suas, né? Dívida. Tem uma dívida, tem um boleto, tem a conta de luz, tem a conta de água, tem a prestação do carro. Se a gente for enumerar isso, são tantas coisas que a gente tem que pagar, tantas coisas que estão sob a nossa responsabilidade. E vamos colocar os pingos nos is. Ninguém gosta de pensar em dívidas. Nenhum de nós gosta de gerar dívidas. E principalmente, nenhum de nós gosta de pagar dívidas. E quando eu digo que nós não gostamos de pagar dívidas, eu não estou falando no sentido de calote, de alguém propositalmente dizer: olha, eu não quero, gosto de pagar, então não vou pagar. Mas no sentido de que, preste atenção, eu vou usar o meu exemplo. Eu pago R$ 2.100 de aluguel, de energia R$ 500, de água quase R$ 300. Isso é só despesas de casa. Aí você coloca internet, combustível, tudo isso. Aí você vai calculando na ponta do lápis. Aí você imagina eu pegar R$ 2.100 todos os meses e não dar na minha casa, mas entregar para alguém. Eu estou pagando pela casa de alguém, não por aquilo que é meu. E R$ 2.100 faz muita diferença no seu orçamento, com certeza. Então, quando a gente vai pagar essas dívidas, cada centavo, cada valor que vai sair da nossa conta, cada PIX feito, cada boleto pago, vai gerando assim em nós aquele desconforto, aquele estalar de boca, aquele respirar fundo, aquele pensamento: será que vai sobrar alguma coisa? Por quê? Porque dívidas nos trazem desconfortos. Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém? Só que existem dívidas que elas são chamadas de necessárias. De repente o carro quebrou, uma dívida necessária. A televisão queimou, você quer deixar seus filhos assistindo, uma dívida necessária. De repente teve que ir ao médico e houve uma enfermidade lá que não se esperava, vai comprar um remédio caro, uma dívida necessária. Então existem essas dívidas necessárias. E nessa noite nós vamos refletir justamente nisso, em nossas dívidas. Mas quando eu falo de dívidas, aqui entra a maravilha da mensagem, é que eu não quero falar de suas dívidas financeiras, não quero falar de suas dívidas materiais. Essa noite você vai ficar consciente e vai entender algo sobre suas dívidas no âmbito espiritual. Se você não sabe, fique sabendo. Se sabia, eu venho lhe lembrar que nós temos dívidas espirituais com o reino de Deus. O problema é que muita gente, presbítero Jack, não conhece essas dívidas.
Ele não está nem consciente, ele acha que viver no reino é algo assim tranquilo, normal, que ele não tem nada a se responsabilizar com relação ao reino de Deus. E o motivo para falar, ou para termos lido o texto de Romanos capítulo 8, versículo 12, na carta de Paulo, é que de fato essa epístola tão profunda, vai nos mostrar, nós temos registrado nessa epístola pelo menos 5 dívidas relacionadas à vida de um discípulo de Cristo ou de um filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Se alguém ficou se levantar a mão, quem a gente ajuda ele, né? Todo mundo aqui é filho de Deus. Se você perguntar lá fora, até quem não está servindo a Jesus, não, todos nós somos filhos. Mas não só filho de Deus, discípulo. Então, nessa carta, só nessa carta, existem 5 dívidas relacionadas ou interligadas com alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo. Só que antes de eu falar das dívidas, você já quer uma boa notícia? Quem gosta de boa notícia, diga amém. Pronto, a boa notícia antecipada é que você tem como pagar essas dívidas. Porque pior do que dever é não ter como pagar. Você já chegou naquele mês apertado, você já está vislumbrando, meu Deus, esse aqui não vai dar para pagar. E a mecânica que a gente faz, esse aqui eu vou ter que deixar atrasar, esse aqui eu vou deixar para o outro mês, porque senão eu não pago esse que é mais urgente, corre mais juros. Só que nessas dívidas espirituais do reino, recebe essa palavra: você não vai ficar devendo 1 centavo, você não vai pagar juros, e as dívidas serão quitadas se você ouvir a palavra de Deus essa noite. Você pode dizer amém? Mas antes é necessário nós conhecermos, e agora sim, muita Bíblia. Preste atenção, se puder me acompanha, ainda bem que a gente tem um recurso. Então quem não tiver a Bíblia já acompanha ali. Se quiser acompanhar, o Caio vai ficar ali a postos para colocar os versículos, tá bom? Em primeiro lugar, de acordo com Romanos 1,14, Caio já pode projetar aí, Romanos 1,14, nós somos devedores aos homens sem Cristo, ou seja, aqueles que ainda não são salvos. E aí você vai me ajudar repetindo em alto e bom som para a gente memorizar. Diga comigo: somos. Não, peraí, vocês estão com fome? Vai ter coffee misto depois. Vamos lá. Somos devedores aos homens sem Cristo. Então você tem uma dívida com todo aquele que ainda não aceitou Jesus, e nós vamos ler isso na Bíblia. Romanos 1, a partir do versículo 9, Caio, pode projetar, todo mundo lendo comigo aí. Eu vou ler o texto e depois eu faço a explicação e a aplicação. Romanos 1, 9. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também entre vós ter algum fruto, como também entre os gentios. Preste muita atenção nessa última frase: como também entre os demais gentios. Eu sou, versículo 14, devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vamos ler de novo juntos o versículo 14, vamos lá? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15: e assim, o quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Olhe para cá. Paulo, ele quer urgentemente conhecer pessoalmente a igreja em Roma. Ele escreveu essa carta, ele ainda não conhecia essa igreja que estava situada em Roma, e ele quer ir até lá para quê? Ele explica: eu quero partilhar com vocês algumas virtudes, algum dom espiritual, e também quero que algum fruto do meu ministério possa ser produzido na vida de vocês, porque ministros, servos de Deus são assim, eles compartilham coisas espirituais e produzem fruto na vida das pessoas. Além disso,
Paulo, com o seu desejo, ele não frisa só alcançar os crentes de Roma. Se você observar o versículo 13, ele diz: olha, eu quero ter um fruto entre vocês, mas também eu quero ter um fruto entre os demais gentios. Eu já preguei isso diversas vezes, mas eu vou lembrar para que você entenda. Na Bíblia, 3 povos se destacam: judeus, gentios e igreja. Quem são judeus? Todos os descendentes de Abraão. Só aquele que tem sangue judeu, que é judeu puro sangue. Quem são os gentios? Todos os outros povos que não descendem dos judeus, que não descendem de Abraão, que não são descendentes. E a igreja é quando tanto um judeu quanto um gentio, que somos nós, se converte a Cristo e passa a ser chamado de igreja, e o termo grego é eclésia, que é um grupo de pessoas chamado para fora, uma assembleia solene. É por isso que você vai ver alguns pastores, pregadores dizer que a igreja não é esse espaço, que a igreja somos nós, e de fato nós somos a igreja, tanto no seu coletivo quanto no seu individual. E Paulo está dizendo: olha, eu quero, e aí? Eu quero compartilhar um dom, quero colher fruto de vocês, mas não só da igreja, eu também quero ter algum fruto entre os gentios. E por que Paulo quer alcançar os gentios? Aí no versículo 14 ele explica que ele tem uma dívida. Bota o versículo 14 aí, Caio. Olha só, vamos ler juntos? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E que dívida é essa, Paulo? Qual é essa dívida que você tem com gregos, com bárbaros, com sábios e com ignorantes, que eram os povos que prevaleciam naquele tempo? Era a dívida, irmãos, de anunciar o evangelho, de falar sobre Jesus. Que muita gente erroneamente pensa assim: olha, pregar o evangelho, visitar as pessoas, falar de salvação é incumbência de um pregador, de um pastor. Não, irmãos. Se você é um discípulo de Cristo, se você nasceu de novo, se é salvo em Jesus, você deve, diante de Deus, a obrigação de anunciar o evangelho a outras pessoas, principalmente quando essa oportunidade se lhe abrir ou for viável a cada um de nós. Pastor, me prova que essa responsabilidade é minha. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E antes de nós lermos, eu gostaria que você dissesse assim: ó, a dívida tem um peso muito grande. Preste atenção no que Paulo escreve aos Coríntios: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Em outras versões diz assim: porque pesa sobre mim esta responsabilidade. Há um peso sobre nós. Olha aqui para mim, é muito sério que eu vou lhe dizer. Você sabia que alguém pode ir para o inferno porque você não pregou o evangelho para ele, principalmente tendo oportunidade? E você sabia que você vai dar conta disso? Pastor, eu vou dar conta? Pode ter certeza que vai dar conta. Por quê? Porque Jesus não disse para os políticos ir por todo mundo pregar o evangelho. Jesus disse para quem? Para os discípulos, para a igreja, para os crentes. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O crente, no mínimo, uma vez por dia, ele tem que encontrar alguém e dizer: Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida. E quantas oportunidades de pregar nos são criadas e nós desperdiçamos? Às vezes é circunstância no trabalho, num local familiar, numa escola, alguém que está em conturbação, e a gente pensa: essa é a oportunidade de pregar o evangelho e é nossa obrigação. Então a primeira dívida que um crente tem e que ele deve pagar urgentemente é a dívida de anunciar o evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus. Aí talvez olhe para mim e você pense assim: pastor, mas lá na rua que eu moro, lá na minha família, todo mundo conhece Jesus. Se conhece Jesus, por que não está servindo ele? Porque eu desconheço quem conheça Jesus e não queira servir ele. Eu desconheço alguém que diz assim: ó, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, mas eu quero ficar longe dele. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero servir a Deus.
Sabe, você não quer servir a Deus. Mas vou fazer uma outra pergunta: você quer as bênçãos de Deus? Você quer o livramento de Deus? Quando você estiver doente, você quer que Deus te cure? Quando você estiver em necessidade, você quer que Deus supra e abra uma porta? Porque, irmãos, vamos parar de ter Deus como alguém que é apenas uma espécie de gênio da lâmpada que está ao nosso serviço quando temos necessidade. Deus não é para ser para nós apenas um ser abençoador, Ele é para ser um ser relacional com o qual devemos e precisamos ter comunhão todos os dias. E nessa comunhão Ele nos ordena, Ele manda como Senhor que nós paguemos a dívida de pregar o Evangelho de Cristo. Aí eu vou fazer uma pergunta, você não me responde, você faça uma introspecção, uma autoavaliação e responda para você mesmo: está pagando essa dívida diante de Deus? Você está falando de Jesus às pessoas que você tem oportunidade? E aí eu vou dar uma apertadinha aqui, mas é para o nosso bem. Às vezes numa roda de conversa fala-se de novela, fala-se de futebol, fala-se de Instagram, fala-se de TikTok, fala-se de tantas coisas, mas para falar de Jesus de forma incisiva, especialmente, que para falar de Jesus a gente pode aproveitar circunstâncias do momento. Por exemplo, vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, vocês estão vendo o caos que o país está se envolvendo, e aí você vai ver um monte de pessoa: rapaz, está difícil, rapaz, não tem dinheiro, rapaz, não vende nada. Esse momento não é só para você concordar com a pessoa, mas é para você aproveitar, pagar a dívida, dizendo: meu amigo, se tu não te apegar com Jesus vai ficar pior. Meu amigo, se você não procurar Deus, a coisa vai ficar estreita para você, porque eu estou no mesmo problema que você, mas tem uma diferença: eu sei para onde correr, eu sei para os pés de quem. Irmãos, pode ser uma coisa assim bem simples, mas ao mesmo tempo tão profunda que a gente quase não pensa. Você tem para onde recorrer, e as pessoas que não têm Jesus vão recorrer a quem? Você pode ajoelhar mesmo em pecado, mesmo em erro, pedir perdão e fazer uma oração dizendo: Deus, socorre-me, e Ele vai te socorrer. E a pessoa que nunca falou com Deus, que não sabe o que é oração, e a pessoa que não sabe o que é Bíblia, que é palavra de Deus, para onde essa pessoa vai? Sabe para onde ela vai? Para o desejo de tirar a própria vida, para o desespero, vai entrar no mundo do crime, vai entrar no mundo das drogas, vai procurar uma agiota para se enrolar ainda mais, vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque não tem um lugar para ir dizer: Deus, me dá uma direção, Deus, me dá um caminho. E essas pessoas que não têm essa direção estão esperando por mim e por você para pregarmos a ela sobre essa esperança que é Jesus. E tem mais um detalhe, olha aqui para mim, não tire sua atenção não. Sabe qual é mais o detalhe? Hoje está se pregando Jesus de múltiplas formas, e você, debaixo do sangue de Jesus, pelos anos de compromisso que eu e minha família temos com Deus, aqui vai aprender a pregar não sobre o Cristo que dá dinheiro, não sobre o Cristo que cura somente, que abre porta, mas sobre o Cristo que manda se arrepender dos pecados, que quer salvar a humanidade, que quer libertar o homem, o Cristo verbo. Eu não vou pregar nunca para vocês, irmão, um Cristo que abre porta, porque Ele abre, você já sabe disso, um Cristo que prospera financeiramente, porque Ele faz isso. O que eu tenho que pregar é de um Cristo que está voltando, as almas estão perecendo, e você deve se encher do Espírito Santo para dizer: Jesus te ama, Jesus te liberta. Oh, glória a Deus! É isso que eu tenho que ensinar os irmãos: pregar a Cristo, e sobre Cristo temos essa dívida. Vamos fazer uma rápida oração. Diga comigo: Senhor, me ajuda a pagar essa dívida. Preste atenção, a partir de hoje, se você está entendendo essa mensagem, todas as vezes que você vem encostar em você um desviado, alguém não crente, faça uma oração rapidinho na sua mente e diz assim: aqui, Senhor, mais uma dívida, me ajuda a pagar ela agora, coloca a tua palavra na minha boca, faz eu dizer alguma coisa para essa pessoa, me ajuda a falar algo. Eu não tenho entendimento, não sabedoria, mas o Senhor pode me dar sabedoria. Inclusive, aqui vai uma dica para quem quer pregar, para quem quer ficar bom de Bíblia. Você quer ficar bom de Bíblia? Comece a evangelizar para você ver. Como assim, pastor? Não é para ler a Bíblia para ficar bom de Bíblia? Eu vou te dizer por quê. Porque quando você está evangelizando, o Espírito Santo, quem foi que eu falei? Quem foi que eu falei?
o Espírito Santo vai começar a trazer palavra na sua mente, na sua boca, que você nem sabia que sabia o que estava falando. Quanta gente não chega para nós espantado: pastor, eu fui falar de Jesus lá no meu serviço, pastor, de repente eu falei tanta coisa que eu nem sei de onde saiu aquelas palavras. É o Espírito Santo que tem maior interesse na salvação das almas. Então, você quer ficar bom de Bíblia, quer alcançar a Bíblia, começa a pregar, vai devagarzinho com Jesus te ama, começa a dizer: olha, eu vou numa igreja e lá prega a palavra de Deus, eu faço as minhas orações, é isso e aquilo. Você vai rodeando a pessoa até pagar essa dívida com Deus. Vamos para a segunda dívida? Nós vamos agora para o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 7, onde vamos aprender que somos devedores ao correspondente, ao equivalente terreno. Eu vou já explicar isso aqui. Diga comigo: eu sou devedor ao equivalente terreno. Vamos ler Romanos 13, 7. Todo mundo junto lendo para aprender Bíblia. Vamos lá? Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aqui mais uma dívida. E essa dívida, ela é correspondente terreno. Ou seja, tudo que na terra se constitui em um compromisso no âmbito humano, eu tenho que assumir os meus compromissos. E aqui, irmãos, a primeira coisa que Paulo fala da lista são de tributos e impostos. Aí eu tive que fazer pesquisas, né? Mesmo ouvindo sempre matérias, eu fiz uma pesquisa mais detalhada, só para vocês terem uma ideia, mas não se assustem não, porque vai ter um caminho de escape. Quando Paulo fala desses impostos e tributos, são expressões que nos remetem ao que se chama hoje, na atualidade, pelos especialistas, das altas cargas tributárias que há nesse país. Irmãos, esse país tem tanto imposto, você paga tanta coisa, que a primeira notícia ruim que eu vou lhe dar é que 40% do que você ganha fica para os impostos. 40%. Quase a metade dos seus ganhos é relacionado com impostos. E preste atenção: podem ser impostos diretos e indiretos, federais, estaduais, municipais. Ao todo, entre impostos federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, preste atenção aí, segura na cadeira. O Brasil possui 92 tributos vigentes. Você paga 92 taxas e nem sabe. Tem taxa que, se você for pegar, por exemplo, você vai comprar um produto, me dá a nota aí. Por isso que as pessoas perguntam: você quer sua nota? Por isso que se exige nota. E quando você pega a nota, você vai ver, por exemplo, que o que você comprou custa R$2, mas o imposto custa 4. Aí você vai dizer: meu Deus, eu estou pagando só de imposto R$4 por isso. Você está entendendo? Tem mais informação, segura aí. Estes impostos e tributos são cobrados tanto de pessoas físicas como de jurídica, e a lista inclui impostos, taxas, contribuições diversas. Mas pastor, qual é a diferença entre isso tudo? Vou te explicar para te aplicar com a Bíblia. Primeiro, as contribuições e taxas são diretamente ligadas à prestação de algum serviço público. Por exemplo, você paga para essas luzes de poste aí, tudo está ligado a você que paga. Está lá a iluminação pública, você paga. O esgoto, que às vezes nem tem na tua rua, que era para ter, você paga sem ter. A estrada que está lá de terra, de barro, o bairro que você mora ainda não foi asfaltado, mas a política é tão corrupta que elas colocam lá no registro que a estrada já está asfaltada, que já está tudo em ordem. E você paga por tudo isso sem saber, direta ou indiretamente, porque quando o alimento está caro, o combustível está caro, a roupa fica cara, é tudo imposto para ser revertido a esses serviços, só que não são revertidos, e aí você é que fica com a conta, com a dívida toda. Amém? Já o imposto pode ser definido como um encargo financeiro presente em todo tipo de bem de consumo. Todos os contribuintes estão sujeitos a diversos impostos federais, estaduais e municipais. Como exemplo de imposto direto, podemos citar o imposto de renda, né? Aí de vez em quando alguém cai aí na malha fria, né? Chama, é o leão que diz, caiu aí nas garras do leão. Agora esse dia chegou para mim, veio uma carta, uma correspondência, 3 mil e poucos reais. Aí mandei para o contador da igreja: não, isso aqui é da sua empresa, é imposto, estão cobrando. Eu digo: vai ficar aí, vamos negociar, depois a gente paga em prestações suaves, né? Mas vem para nós.
Aí vem o imposto indireto, que são encontrados embutidos em preço de todo produto que você adquire, como eu falei agora há pouco. Experimenta depois dessa mensagem, amanhã você for comprar qualquer coisa. Vai comprar uma trufa no mercado, vai comprar pão, comprou o pão, diz do caixa: me dá aqui a nota fiscal, que eu quero levar lá para casa, eu quero consultar. E você vai ver tudinho lá, o que é imposto e o preço do produto. Pastor, mas o senhor está falando de dívida espiritual, o que isso tem a ver? Agora você vai aprender o que tem a ver. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, porque depois dessas informações nós vamos usar uma passagem bíblica que pode nos acrescentar não só compreensão, mas também a fé na provisão divina. Mateus capítulo 17. Eu espero que tenha todo mundo entendendo. Até aqui alguma dúvida? Todo mundo. Se você tiver dúvida hoje, você pode levantar a mão. Pastor, fiquei com dúvida nisso. Fique à vontade, mas saia daqui pagando sua dívida espiritual. Mateus 17, a partir do versículo, Caio, de número 24. Vamos lá? Olha que história interessante. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. Essas dracmas aqui eram impostos cobrados pelo templo. Como o templo tinha toda uma demanda, sacrifícios, rituais, roupas sacerdotais, todo o adorno, tudo do templo, eles foram lá e cobraram Pedro. E eles disseram para Pedro, olha o versículo 24: o vosso mestre, aquele Jesus, ele não paga as dracmas, ele não paga os impostos? Disse Pedro: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo: Pedro, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarter. Toma-o e paga-o por mim e por ti. Olha para cá. Pedro está lá andando na rua, lá vem abordar eles, cobradores de impostos, e eles abordam primeiro com uma pergunta, porque eles queriam pegar Jesus em alguma falta para prender e matar Jesus. Nunca pegaram Jesus em falta alguma de ética. Aí eles perguntam para Pedro: vem cá, é tipo alguém abordar vocês na rua e dizer assim: ó, o pastor de vocês lá, está tudo documentado na igreja? O pastor de vocês lá paga as contas lá da igreja certinho? Aí você vai dizer: sim, paga, está tudo em dia lá na igreja. Alguém vai te abordar que é para ver se encontra um erro aqui na igreja e possa falar alguma coisa. E eu já disse para os irmãos que tem de igreja que está irregular por aí, você não faz ideia. Graças ao bom Deus, a nossa aqui está tudo em ordem para a glória do nome de Jesus. Aí Pedro chegou em casa, e antes que Pedro falasse alguma coisa, sabe o que foi que Jesus fez? Ô Pedro, vem cá, de quem é que as pessoas cobram imposto? Dos estrangeiros ou dos filhos? A ideia aqui pode ser dupla, no sentido de que o dono, o rei de tudo, os filhos do rei não precisam pagar imposto. E Jesus é filho de quem? Do rei dos reis, do Todo-Poderoso. É dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro: é só dos filhos que eles cobram. Aí Jesus diz: para que eles não se escandalizem, escandalizar aqui, irmão, é por tropeço. Para que eles não tropecem, para que eles não sejam impedidos de viver no reino de Deus, vai lá no mar, pesca um peixe, faz aquela pescaria de anzol, você vai encontrar na boca do peixe uma moeda, você vai pagar o imposto por mim e por ti. Jesus está falando da provisão para cumprir com suas obrigações. Diga comigo: a provisão. Vamos lá, irmãos, a provisão para cumprir com as obrigações. Olha aqui para mim, se você pode olhar e se concentrar comigo, preste atenção. Irmãos, nós temos sim dificuldades financeiras. Tem dia que a gente acha que não vai conseguir pagar aquela conta e aquela dívida. Preste atenção, o correspondente terreno também é uma preocupação de Deus com relação à sua vida. Se você mora de aluguel, se você tem prestações para pagar, se você tem funcionários, se há alguma dívida que você tenha que pagar, se você tem pensão alimentícia, se você tem todos esses detalhes que a vida cobra de nós, eu tenho uma notícia para te dar: seja temente e leal a Deus, e Ele é poderoso para ser o provedor de todas essas dívidas para você.
Eu vou repetir isso aqui. Eu posso dizer com conhecimento de causa, posso dizer. Às vezes alguém não acredita quando eu digo: olha, talvez, e eu não quero ser leviano, errar, talvez aqui na igreja ninguém esteja em maiores dificuldades financeiras do que o próprio pastor da igreja, por conta de diversos fatores, e eu não ignoro as suas dificuldades, mas veja bem, ao longo de mais de 2 décadas, eu tenho visto Deus cuidar na última hora. No último momento alguma coisa acontece, uma provisão vem, porque Ele sabe. Você imagina a vergonha de não pagar um aluguel, principalmente porque o dono, o proprietário da casa é crente, e às vezes a pessoa do outro lado, ele não quer saber da tua explicação, ele não está nem o que você está passando. Eu já vi coisas e ouvi coisas por causa de dívidas, coisas terríveis. As pessoas não querem saber, elas querem que pague. Agora os bancos estão jogando mais pesado ainda. Um dia de atraso, irmão, lá vai R$100, 150, um dia de atraso. Isso não existia antes. Às vezes se tinha uma tolerância, mas por que eles vão colocando o juros em cima? Para lhe obrigar urgentemente a pagar aquela dívida. E você vai fazer, como diz lá no Nordeste, das tribos ao coração, para poder pagar essas dívidas. Mas eu tenho uma profecia para você que você recebe, que acredita que eu sou profeta para a sua vida. Eu não estou fazendo essa pergunta de forma leviana, eu estou fazendo com muita responsabilidade. Você acredita que da minha boca pode proceder uma palavra de bênção e provisão para a sua vida? Deus vai continuar nos ajudando a cumprir as nossas responsabilidades terrenas. Se está atrasado, por favor, não desespera. Aqui todo mundo, talvez se tiver alguém que não, glória a Deus, todo mundo tem alguma coisa que está atrasado. Às vezes é uma energia. Hoje eu abri um aplicativo, era o último dia de pagar a conta de energia, que se não cortava a força. Então todo mundo tem, irmãos. Só que há um detalhe: o desespero não paga, a aflição não paga, a preocupação não paga, a tensão não paga, mas o joelho no chão diante da presença de Jesus pode abrir os céus sobre nós e a providência vir para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou falando de um Deus que está lhe ensinando a pagar suas dívidas espirituais com temor e responsabilidade. Eu acredito, não diz o texto, que quando Pedro vai chegar nesse texto diante de Jesus, Pedro já está preocupado. Ixi, vão cobrar o imposto de Jesus, vão cobrar de nós. Como é que Jesus vai lidar com isso? Jesus se antecipa dizendo: já tem provisão preparada. E eu acabei de profetizar, parece que só a Cineide e a irmã já se pegaram. Já tem provisão preparada. E conhecendo Rafael, um pouquinho desse Deus, irmão Alessandro, um pouquinho desse Deus, é no tempo de maior caos, de maior crise, que Ele mostra para os crentes que quem cuida da vida deles é Ele mesmo. Glória a Deus. Posso dizer uma coisa para você? Deus gosta de beco sem saída. Vou repetir isso aqui. Deus gosta de beco sem saída. Vou usar um texto como prova. Lá vem Israel correndo do Egito. Corre e vai para o beco sem saída. Vai ficar em Piairote. Para um lado não tinha escape, para o outro não tinha. Atrás vem Faraó, não pode voltar para o Egito. Na frente tem o mar. Tem saída? Beco sem saída. Quem podia resolver aquele problema? Faraó? Algum homem? O próprio Moisés? Algum profeta? Ninguém. Porque Deus gosta de nos colocar em situação em que só Ele poderá nos ajudar. Para quê, pastor? Ele está sendo mal, ele está nos penalizando, está nos punindo? Não, para que você o conheça e testemunhe que quando o beco está sem saída, é a hora que Deus abre o mar na nossa frente, para que nós vejamos o seu escape. Eu já poderia ter passado para o outro ponto da mensagem, mas o Espírito de Deus que está nesse culto não me deixa passar para outro ponto, porque você precisa sair daqui com seu coração enxertado dessa fé. Vai piorar? Pode piorar. Vai ficar ruim? Pode ficar ruim. Vai ter desemprego? Pode ter desemprego. Mas eu sirvo Deus que diz que as minhas dívidas nele haverão de ser pagas com a sua provisão, com a sua ação, com o seu poder e a sua graça. É nisso que eu creio. Se você não crê, lamento, mas se crê, você pode tomar posse e agradecer a Deus, porque Ele vai te dar escapes. Eu sou daqueles que vejo Deus trazer a cesta básica quando faz o último arroz. Eu
sou daqueles que vê Deus permitir uma negociação, uma venda, uma porta aberta, quando você não tem da onde tirar. Novembro agora é meu último mês de contrato dando aula em uma das escolas que eu dou aula. É da onde vem um pouco mais de renda que nem vai ser revertido para minha família. A maioria dessa renda é revertida aqui para a igreja, e glória a Deus por isso, e eu fico muito feliz por isso. Não tenho dificuldade em investir na obra de Deus, não retenho o que é de Deus. Triste de quem retém, está difícil, Deus sabe, Deus entende. Cuidado com essa conversa, cuidado com essa conversa. Deus sabe, Deus entende, Ele sabe que eu não posso. Você não pode não, você não quer, porque se Ele apertar mais, aí mesmo é que você não pode. Se Ele está te dando agora é porque você pode, e se Ele deixar de te dar, aí mesmo é que você não vai poder. Eu sempre digo, quem devolve dízimo, quem oferta na igreja, deve pensar assim, se eu tenho, se eu devolvo, é porque ainda tenho. Se eu não conseguir devolver, é porque eu não tenho. Que pensamento é esse, pastor? Pensamento simples. Você só devolve porque tem. Se não tivesse, não devolveria. Agora, se tem e não devolve é porque não é porque não tem, é porque não quer. Que você está tendo. Tem gente que nem o que você tem nem. Pastor, mas se eu fizer vai faltar. Aí você quer que Deus aperte para faltar mais? Porque Deus tem uma necessidade a suprir. Deus tem alguém para abençoar através daquilo que você faz. Aí se você não faz, o que Deus vai precisar fazer? Acordar você, alertar você. Eu tenho saudade dos crentes que ainda acreditavam assim, rapaz, esse carro quebrou porque esse mês eu não fui fiel. Rapaz, isso aqui queimou porque eu tenho saudade desses crentes que pensavam assim. Hoje eles não pensam mais assim, não. Está quebrando, está faltando, está dando tudo errado, a dívida está aumentando, e ele continua retendo, continua segurando. Aí Deus que é tão bom, só não deixa os filhos e a família sofrer, mas Deus vai apertando mais. Aí sabe como é que a Bíblia chama isso? Lá em Ageu, olhe para mim, a Bíblia chama de trabalhar para lançar no saco furado. O cabo atrapalha e não vê sobra no seu trabalho. Saco furado. Agora, meu amigo, tem gente que não trabalha um terço do que alguns trabalham, e o dele, se você for lá no dele agora, ele empresta, ele tem. Se você for lá agora, ele tem um crédito. Mas peraí, essa pessoa trabalha que não é um aposentado, não recebe, é um servente, mas tem por quê? Porque está prestando fidelidade a Deus e aos seus compromissos. Eu ensino muito sobre colheita, irmãos. Eu sou um dos homens que mais vive colheita sobre a face da terra. Está aqui, eu posso dar exemplo de quase todos que estão aqui. Alguns dias atrás, não sei se o Gabriel lembra disso, bem no comecinho do ano, eu estava em casa, e aí eu disse para a Carla, manda essa semente aí para a família do Gabriel. Estava em casa, nós tínhamos na conta os últimos R$200. Eu disse, pega aí 100 e manda para ele. E para uma família que tem grande demanda, R$200 é pouco para fazer tudo isso. E aí mandei para ele, irmão, quando a Carla fez assim, confirmou o Pix, no meu celular caiu um comprovante. Eu tinha mandado para o Gabriel 100 e o comprovante era de R$1.000, que caiu no meu celular. Aí alguém dizendo, pastor, estou mandando esse Pix aí para abençoar a sua vida. A pessoa do outro lado nem sabia que eu estava acabando de plantar uma semente, mas o Deus do céu sabia que eu estava honrando. Porque nós lá em casa, eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa. Se eu disser para ela, vai lá e manda, ela diz assim, mas está faltando, ela nunca disse para mim, nós não temos. Não, ela nunca disse isso para mim. Pode estar no zero, é para mandar, manda. E Deus vai lá e traz a provisão na hora certa e no momento certo. Abra sua mão por gentileza em nome de Jesus. Apenas se você crer, se você não crer, não tem problema. Deus te fará pagar as dívidas espirituais e consequentemente as materiais, e você vai pagar a dívida ao equivalente terreno. Deus te tirará desse poço, Deus te tirará desse beco sem saída, Deus te tirará de tudo isso. Uma porta grande se abre no Senhor a você que veio a este culto, e essa porta glorificará o nome do Senhor dos Exércitos. Feche a mão e diga, eu acredito, Deus. Glória a Jesus. Uma porta se abrirá. Vamos para a nossa terceira dívida. Vamos agora para Romanos capítulo 13 versículo 8. Romanos capítulo 13 versículo 8. Agora nós vamos falar, irmão, da nossa mais alta
alta dívida para com o próximo. Eu vou repetir isso aqui: a mais alta dívida para com o próximo. Romanos 13:8. Como vocês gostam de ler a Bíblia, é o que eu acredito. Vamos ler junto, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Para ninguém fique devendo nada. A única coisa que você deve é o amor. A mais alta dívida. E vamos começar bem quente. Amor não tem nada a ver com sentimento. Quando você vê um casal, quando você vê alguém, o amor acabou. Não era combustível, não era líquido, não era gás. Amor se converte em sentimento quando eu obedeço e pratico ele como um mandamento. Porque se fosse sentimento, sabe como é que acontecia? Jesus chega lá e diz assim, amai os vossos inimigos. Irmão, quem vai ter sentimento por um inimigo? Quem vai ter sentimento por alguém que é adversário? Ninguém. Mas para amá-lo, você obedece à prática do amor. É meu inimigo, me fez mal, está me fazendo ruim, mas eu vou amá-lo para que o Deus dos céus possa me honrar e alcançar ele com a sua misericórdia. Inclusive, é vergonha para um crente. Está cheio de reportagem aí na televisão. É vergonha para um crente, de gente que não é crente, e olha o assassino de um filho, de um pai, olha para o assassino e diz assim, eu te perdoo, não tenho nada contra você, vai em paz, o que você fez é você e Deus. Aí tem crente que na igreja tem dificuldade de proferir perdão sincero contra outra pessoa, cheio de rancor e de mágoa. Aí diz, mas pastor, meu coração está em paz. Cuidado, coração em paz é uma coisa, coração insensível é outra coisa. O que é um coração em paz? Em paz mesmo. Essa paz lhe torna convicto de que você fez o que tinha que fazer, fez a sua parte e fez a coisa certa. Aí sim é paz. O coração insensível é assim, eu já me resolvi, eu falei pelo WhatsApp, é ele lá e eu cá, e eu estou tranquilo. Está tranquilo? Não, está insensível. Você está achando que você produziu o perdão e a paz, e esse produzir de perdão e paz não existe. E a ideia de sensibilidade é cauterização. Você já viu quando pega-se um gado, um cavalo, e aí você encontra que tem as iniciais na coxa do cavalo, do nome do dono? Para fazer aquilo se pega um ferro quente em brasa, encosta-se no animal, com o tempo a ferida vai cicatrizar, vai ficar uma crosta. Se você passar uma agulha, enfiar uma agulha, cortar, o cavalo não sente, porque perdeu a sensibilidade, a pele não sente mais. Tem crente perdendo a sensibilidade da prática do verdadeiro amor. O que mais se encontra são igrejas guerreando e gladiando. Aí eu bato na tecla, estou sofrendo, está sangrando, mas eu digo para os irmãos, aqui nesse lugar a gente vai ensinar que comunhão não é com quem eu quero, é com todos que fazem parte do reino de Deus. Se você diz, eu só tenho comunhão com quem eu quero, você nunca nasceu de novo, não tem o Espírito de Deus e não lê a Bíblia, porque quem lê a Bíblia sabe que está escrito, se possível for, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Está lá na Bíblia, paz com todos. Um cristão envergonha o inferno é que quando o diabo espera uma coisa dele, ele faz outra. Glória a Deus. Satanás foi lá onde Deus disse assim, a hora que tu tocar em Jó, Jó vai te xingar, estou parafraseando, Jó vai falar um monte de besteira, vai blasfemar da tua cara. Aí depois vai lá, pode colocar a lepra nele. A hora que colocou a lepra, Jó disse, bendito seja o nome do Senhor. Recebi o bem, recebi o mal. O diabo jamais pensava que Jó agiria daquela forma. Agora eu profetizo, o diabo jamais pensa que você vai agir como um crente verdadeiro, vai amar o seu próximo, vai amar aqueles que te odeiam, vai amar os que te fazem mal, porque esse é o verdadeiro Espírito de Deus nas nossas vidas. Olha, irmão, olha aqui para mim, isso aqui é muito sério. Eu não acredito na libertação, na verdade de um crente que se ajoelha
pedindo mal pelos outros. Nem oração pode chamar isso. Por muito tempo se falou de oração contrária. Irmão, quero logo dizer, oração contrária não existe. Isso não pode nem ser chamado de oração. Isso é para ser chamado de macumba, de feitiçaria. Porque o crente que tem o Espírito Santo, olha para mim, que tem o Espírito Santo, o caba fez um mal para ele, olha que ele ajoelha. Esse Espírito vem e diz: pede a bênção de Deus para ele, abençoa ela, pede para eu abençoar a vida dele e dela. E eu dou graças a Deus que ao longo de 26 anos eu já sofri na pele muita coisa, mas eu oro por essas pessoas todos os dias, dizendo: Deus abençoa e prospera. Porque, irmão, quem vai receber o mal ou colher o mal não depende da minha oração ou eu deixar de orar. De Deus não se zomba. Que o homem plantar, certamente ele vai colher. Quem está fazendo o mal vai colher o bem? Quem está desonrando vai colher honra? Quem está envergonhando vai colher exaltação? Não, irmão. Nós colhemos o correspondente ao que plantamos. Se quisermos colher o bem, vamos plantar o bem, independente do que nos fizeram. É assim que o reino de Deus funciona. Então deixa eu profetizar para você mais uma vez: que a dívida seja paga, a mais alta dívida do amor através da sua vida. E tem mais, não é qualquer amor não. Caio, coloca aí para mim por gentileza, Romanos 12, 9 e 10. Vamos todo mundo olhar para cá, para a gente já caminhando aí daqui a pouco para o final. O que diz Romanos? Vamos lá, todo mundo lendo para a gente aprender. Vamos lá? O amor seja não. A palavra fingido aí é hipocrisia. Amor não tem que ser hipócrita. Nada de sorriso amarelo, nada de sorriso falso. Assuma que você não pode sorrir, que você não pode amar, mas não seja hipócrita. Fingir. E há um detalhe, deixa eu abrir parênteses, olha aqui para mim. Isso aqui é interessante eu falar. Irmão, tem muita gente confundindo a palavra amor. Muita gente. Ele acha que amor é passar a mão na cabeça de pecado. Ele acha que amor é não ser radical. Ele acha que amor é não disciplinar. Ah, por que tu não tomou o celular desse menino que está assistindo porcaria? É porque eu amo tanto meu filhinho. Tu ama mesmo? Mandando ele para o inferno, olhando besteira na internet. E é tão fantástico isso, fantástico em termos negativos, que aqui, por aqui, em outras igrejas que eu vou, quando uma criança vê eu terminar de pregar, ou sabe que eu falo alguma coisa, que ela está com o celular na mão, irmãos, se um adulto que não seja um parente, familiar, chega perto dele, ele fecha a tela rapidinho. E por que fecha a tela, irmão? Uma criança fecha a tela rapidinho, por quê? Ele esconde o celular. Por que uma criança esconde o celular, irmão? Me diga. Porque até ele sabe que o que está assistindo naquele momento não é compatível para ele. Até ele sabe que é errado. Ele sabe o que é palavrão, ele sabe o que é xingamento, ele sabe o que é sexual, ele sabe. E você que talvez ache que ele não sabe, ele sabe. E entre um vídeo e outro, uma tela e outro corre. E você não está monitorando. Ah, mas eu não vou fazer nada não, porque é assim que eu distraio ele. Você distrai ele e o diabo também o distrai. Está na hora da gente abrir os olhos. O verdadeiro amor disciplina, o verdadeiro amor corrige, o verdadeiro amor, ele traz a vara, como diz lá em Provérbios. Ele sabe dizer não. O verdadeiro amor não fica usando de palavras. Ah, tá tudo bem. Não. A pessoa do outro lado vai se ofender, a pessoa do outro lado não vai entender, não vai gostar. Mas na estrada da vida, lá na frente, quando as coisas acontecerem, ela vai lembrar e vai dizer: alguém tentou me alertar, alguém com amor tentou zelar pela minha vida e eu não dei ouvidos, e acabei quebrando a cara. Eu já recebi ligações diversas, de pessoas que com amor, mas com a dureza de um pastor que zela pelas almas, dizendo: olha, está errado, não é esse o caminho, não vai por aqui, é desse jeito. Por quê? Porque eu não estou falando para você o que eu penso, eu estou falando para você o que está escrito aqui. Se qualquer coisa que eu falar para os irmãos fugir da Bíblia, pelo amor de Deus, não me deixem errar, venham aqui e digam: pastor, o senhor falou isso, e isso não está na Bíblia.
O senhor falou isso não está. Por favor, não me deixe errar. Agora também, por favor, se estiver na Bíblia, não errem os senhores e as senhoras. Façam o que a Bíblia diz. E aí tem 2 textos para falar de amor, mas como o tempo não dá, tem a parábola do bom samaritano. O camarada chegou para Jesus, e está lá em Lucas 10. Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda aí os mandamentos. Ama o teu próximo. Qual o grande mandamento? Amará o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano, e no final Jesus diz assim: quem foi o próximo? Aquele que ajudou. Então vai lá tu e faz o mesmo. Em 1 João fala que o amor é prático. João diz assim: olha, se vier um irmão seu necessitado e você olhar para ele tendo recurso e dizer: vai, Deus usa alguém para te abençoar. Se você pode abençoar, como pode estar em você o amor de Deus? O amor de Deus não nega auxílio a ninguém, irmãos. O amor de Deus não nega. Ele renuncia aos seus próprios interesses para alcançar o interesse de outra pessoa. E nós da autoridade precisamos voltar a aprender o que é renúncia. Renúncia dos nossos prazeres, renúncia dos nossos caprichos, renúncia dos nossos entretenimentos, pelo amor à obra de Deus e às coisas e ao reino de Deus. Posso profetizar mais uma vez? Que Deus te ajude a pagar essa dívida, a dívida mais alta, que é o amor ao próximo. Vamos para mais um texto, estamos terminando. Romanos capítulo 15. E esse aqui é extraordinário. Romanos capítulo 15, versículo 26 e 27. A outra dívida que nos é apresentada aqui fala dos devedores àqueles que lhes ministram as coisas espirituais. Por favor, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, que isso aqui vai te ajudar tanto. Por favor, se você puder, vença o cansaço, vença o sono e preste atenção nisso aqui. Nós vamos falar das dívidas ou daqueles que são devedores às pessoas que lhes ministram as coisas espirituais. Mas eu vou provar isso com Bíblia. Vamos lá? Romanos capítulo 15, 26 e 27. Preste atenção na leitura. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta. Coleta é oferta em benefício dos pobres dentre os santos. Santos são os crentes que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Lhes são que, irmãos? Lhes são que, irmãos? Lhes são que, igreja? E por que são devedores? Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha aqui para mim, meu Deus, a Bíblia é um negócio extraordinário. Eu vou sintetizar, eu podia fazer muitas explicações, mas só para você entender. Naquele tempo a igreja principal estava em Jerusalém. Estava onde? Só que o evangelho se espalha de Jerusalém a outras nações. Duas dessas nações, duas dessas regiões são a Macedônia e a Acaia. Os crentes gentios que se convertem nessas regiões tinham mais posse financeira do que os crentes que estavam em Jerusalém, que tinham mais dificuldade da igreja. O que eles faziam? Levantavam coletas e mandavam para Jerusalém. E um dos motivos para eles fazerem isso, preste atenção, por gentileza. Um dos motivos para eles fazerem isso, sabe qual era? Eles pensavam assim: Jerusalém nos alcançou com a palavra. Jerusalém pregou o evangelho para nós e nos trouxe salvação. Jerusalém semeou o espiritual da nossa vida. Agora nós devemos ajudar eles com o material. Sabe o que eu estou dizendo? Quem plantou em mim o espiritual merece que eu ajude com o material. A igreja de hoje não entende esse princípio. Preste atenção no que nós vamos ler aqui agora. Por favor, Caio, coloca aí 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Olha essa pergunta de Paulo. 1 Coríntios 9, versículo 11. Olha essa pergunta. Se nós vos semeamos, se nós plantamos as coisas, o quê? Quem está olhando para cá, está olhando para a Bíblia, pode. Vamos lá. Se nós semeamos o que? As coisas. Agora olha a pergunta: será muito que de vós recolhamos as carnais ou materiais ou os bens? Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Quem planta na sua vida o que é espiritual deve colher de você o que é material, caso você tenha como dar para essa pessoa o material. Ah, meus irmãos, que princípio!
Eu tenho vivido esse princípio através da vida de várias pessoas. Pessoas que dizem assim: pastor Max, não tem dinheiro no mundo que pague o que Deus usa através da sua vida para me abençoar, mas para que o senhor saiba como eu sou grato, está aqui um presente, está aqui uma bênção, está aqui algo para compensar a sua vida. Por quê? Porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro do evangelho, ele deve, não é que ele não possa trabalhar, ele não só pode como deve, mas ele deve ser mantido pelo seu trabalho que é feito no reino de Deus. Quer mais prova disso? Abra sua Bíblia em 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. 1 de Timóteo capítulo 5, 17 e 18. E depois Gálatas 6, 6. Olha 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros, porque você botou na EMEI, cara, a CF, filho. Aí por isso que eu estou vendo a linguagem diferente, a CF, senão você não vai ler exatamente. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Pastor, o que é duplicada honra? Em algumas versões diz dobrados honorários. Vocês sabem o que é honorário? O que é honorário? Honorário é salário, é dinheiro. Olha o que Paulo está dizendo, Timóteo: aqueles que lideram, que governam, sejam estimados dignos de receber dupla honra, duplicado honorário. Aí ele vai fazer um destaque. Dá para olhar para a tela ou para a sua Bíblia? Principalmente os que, vamos ler, os que trabalham na palavra e na doutrina. Você sabia que quem lhe ensina a Bíblia com amor, compromisso, deveria acolher em você aquilo que você pode fazer pela vida dele? Eu não estou dizendo para você fazer para mim, não. Eu estou te ensinando como o pastor está na Bíblia. Eu não posso rasgar isso da Bíblia. Olha aqui para mim, você quer que eu lhe diga? No passado, ninguém visitava um profeta sem levar nada. Ninguém. O verdadeiro profeta, quando era visitado, alguém levava para ele alguma coisa. O profeta recebia, principalmente o profeta de Deus. Mas olha para mim, está mais fácil dar dinheiro para um mentiroso pregando no Instagram, no YouTube, na internet. Está mais fácil abençoar o profeta do Pix, dar dinheiro para uma instituição que está roubando, está aplicando na sua própria vida para comprar avião, para comprar helicóptero, para pagar a prestação da casa do pastor, do que aquele que realmente se entrega ao estudo da palavra para alimentar a alma da pessoa. Por quê? Porque as pessoas gostam de sustentar mais mercenário do que alguém que realmente tem o compromisso de lhes pregar a palavra de Deus. Irmão, Jesus há de me conceder que eu vá para o céu, para a eternidade, pregando a palavra com a seriedade de sempre. Aqui eu posso dizer, eu não posso sair falando por aí. Está minha esposa de testemunha, quase todo lugar que a gente vai pregar, termina o culto, vem alguém chorando, tremendo na nossa direção e diz: já não se ouve mais pregar a palavra desse jeito. Os que vêm aqui ficam só mentindo, fazendo graça, falando isso e aquilo, e não se ouve mais a palavra com testemunho. Esses dias o Rafael foi comigo numa festa, ele tem andado comigo, poder de Deus em todo lugar, e o que eu mais falo para ele dentro do carro, me escutem agora, família Misp, o que eu mais falo, Rafael, e eu falo isso com lágrimas, esse é o meu sonho para aquela igreja. O que essas igrejas estão vivendo quando eu venho pregar é o meu sonho para aquele povo, é o meu sonho para aquela igreja. Viver um avivamento verdadeiro, um compromisso verdadeiro com o evangelho. Mas muita gente até agora não assimilou, não compreendeu. Irmãos, eu não vou me curvar a um oba-oba nesse lugar. Eu não vou me curvar a uma cantoria sem fim, a fazer festas desordenadas, gastando o que não tem, para agradar a pessoa, dizendo: eu trouxe pregador tal, tal e tal. A igreja pode preparar seus pregadores, pode preparar suas cantoras. A gente aqui não sente falta de nome grande, por quê? Porque o principal aqui dentro é a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia que essa presença sair daqui, pode fechar a porta um jeito, mas enquanto ela estiver aqui, a gente vai firme por 1, por 2, por 3, por 4, mas a gente vai firme, tem o compromisso de pregar o evangelho verdadeiro. Aqui não tem um pastor sonhando em ganhar dinheiro, irmãos. Aqui não tem um pastor sonhando em andar em carro de luxo. Eu não sonho com isso. Sabe o que eu sonho? Com essa cidade impactada pelo poder de Deus, irmãos.
com as vidas sendo resgatadas das drogas, dos vícios. Eu não consigo orar por uma vida sem Deus que eu não chore. Eu estou orando ali normal, quando vai orar pelas almas, o meu coração incendeia. O mais importante nessa vida são pessoas. Coloque isso na cabeça de vocês. Mas vejam bem, a gente precisa entender quem está nos alimentando com o espiritual de verdade. Você não precisa de paliativos, meu filho e minha filha. Você não precisa de diversão momentânea, de alegria, de um pulo aqui de 2 horas. Você precisa de um alimento que na tua casa faça vencer a pornografia, a prostituição, a corrupção, faça vencer a frieza, o desânimo, faça vencer os vícios, faça vencer a contenda dentro de casa. Quando o coração está cheio da palavra, o Espírito visita o lar para resolver todo e qualquer problema. Olha, irmãos, eu tenho um problema na minha casa, dou uns gritos de vez em quando, mas todo grito que eu dou na minha casa é para o bem dos meus filhos, para o bem da minha esposa. Mas vou dizer para vocês, eu tenho a honra e o privilégio, e quem vai na minha casa sabe disso, de viver a paz e a solução dos problemas do meu lar. Eu tenho essa honra e privilégio, porque eu nunca camuflei. Vocês não vão ver um Max aqui e outro não aqui. Não, vocês vão me conhecer como eu sou, tanto em casa, como no púlpito, como na igreja, porque eu não tenho dupla personalidade, eu não me transformo, eu sou uma pessoa só, sincera, verdadeira. É dolorido, as pessoas não me entendem muitas vezes, às vezes escarnecem, às vezes até saem por aí falando besteira, mas vou continuar com esse compromisso, porque uma coisa é certa: o dia que eu for prestar contas diante de Deus, eu não serei culpado de sangue de ninguém, com Deus dizendo: você não falou a verdade para aquela pessoa. E se tiver que ficar aqui, vai ficar ouvindo a verdade. Não vai ficar por causa de microfone, por causa de público, por causa de posição, por causa de lugar, como por muitos lugares aí tem. Não, vai ficar porque está dizendo: ali eu sou alimentado. Ali, que bom que vocês dois levantaram a mão e deram glória a Deus. Ali eu sou alimentado pela palavra. Entendeu agora, Rafael, que me perguntava antes por que eu não abro mão de um culto de terça-feira? Porque você pode até não gosta, não é bom, é ruim para você ficar uma semana sem vir na igreja, domingo ficar em casa, isso é péssimo. O diabo aplaude, o diabo ama quando tu não vem para a igreja. Mas eu prefiro que você esteja aqui na terça-feira sendo empanturrado de Bíblia, alimentado de palavra. Você sai daqui de bucho inchado, espiritualmente falando, mas sai daqui dizendo: eu ouvi a palavra de Deus como ela é. Como ela é. Deixa eu terminar, tem tanta coisa boa para falar. Por último, 8 minutos eu termino. Diga comigo: temos dívidas com o Espírito Santo. Volta para Romanos 8,12, por gentileza, coloca cá. Lembra do primeiro texto que eu li? Somos devedores não à carne, não à carne, para viver segundo ela. Ora, se eu não devo à carne, a quem eu devo? De forma implícita, eu devo ao Espírito Santo. Eu não posso fazer os caprichos da minha carne. Olhe para mim, vai doer, mas eu vou falar. A carne quer você em casa assistindo televisão, a carne quer você nos vícios, a carne quer você no engano na vida dupla, a carne quer te trabalhando de domingo a domingo para você ganhar dinheiro, para ficar bem de dinheiro, mas ficar ruim na alma. A carne quer você fazendo as coisas erradas. A carne quer te jogar na lama, a carne quer te jogar no abismo, a carne quer te desanimar e te abater. Mas o Espírito vivifica, o Espírito renova, o Espírito restaura, o Espírito dá graça, o Espírito sustenta, o Espírito alimenta, o Espírito consola, o Espírito guia, é o Espírito de Deus. Então, se eu ficar pagando para a carne, ela vai me aprisionar, irmão. Ela vai me aprisionar como eu gostaria, mas eu não posso colocar na cabeça de vocês. Eu posso ensinar quem vai colocar na cabeça e no coração do Espírito Santo. Que vocês entendessem que não se negocia a vida espiritual, irmãos. Não se negocia. Para ir para o inferno é rápido. Para um crente morrer desviado, o diabo é como um atirador de elite, esperando ele se afastar um pouquinho para matar ele. Mas você ainda está tendo a chance de cuidar da tua vida espiritual. Irmãos, nada vai valer daqui para frente nesse mundo, senão alguém que diga: ainda estou orando,
Domingo aqui foi um negócio lindo, lindo, lindo. A gente queria que a igreja toda tivesse lindo. Uma mensagem pregada de confronto, convidando as pessoas a quem quisesse vir à frente, porque não estava mais orando, não estava mais lendo Bíblia, estava danificada a vida espiritual. E é lindo ver os igrejas não fazem mais isso. Os crentes ficam tudo mentindo em pé, dizendo que a vida está boa quando está tudo errado. Irmãos, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Você acha que o pastor Max é o quê? Um super crente? Eu reconheço minhas fraquezas todos os dias. Eu fico diante de Deus dizendo: Senhor, não estou orando hoje. Senhor, a Bíblia está difícil para mim hoje. Lutando todo dia. E eu penso, se nós que temos essa incumbência, imagina um crente comum, se ele ficar sem culto, ele pensa que vai resistir. Não vai resistir. É um passo acima do outro. O diabo vai mentir para ele devagarinho. Não tem problema você faltar, não. Não tem problema você ficar, não. Vai dar tudo certo. Quando você se espantar, você está mais acorrentado do que você imagina. Vindo empurrado para a igreja, vindo porque quer agradar a esposa ou esposo, mas lá dentro da alma um vazio terrível, sem força para vir à igreja. E é contra essas coisas que nós devemos lutar, irmãos. Que honra que eu tenho de pastorear vocês. Ou você acha que eu estou preocupado porque as cadeiras não estão tudo lotadas, porque alguém está dizendo que a igreja não está indo para frente? Diga quem quiser, irmão. Está indo mais para frente do que você imagina. Por quê? Porque vai ficar, irmão, vai permanecer, vai entender a visão quem quer servir a Deus, quem ama a Deus, e escolher um lugar para mostrar esse amor, dizendo: Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e com muita sinceridade: se estiver sendo pesado para você sair da sua casa, vir para cá, eu tenho um conselho de todo o meu coração para a tua vida: encontre uma igreja perto da tua casa e se congregue. Fique em paz lá, venha falar comigo em paz. Agora, sabe qual é o detalhe? Mesmo tendo uma igreja perto de casa, se o teu problema for espiritual, tu não dá um passo para ir para ela. Então o problema não é distância, o problema é disposição. Porque quando se tem disposição, a gente não está nem aí para distância. Quando se tem disposição, a gente vai lá para o outro lado do mundo com alegria. Eu faço prova com qualquer um. Pastor, meu problema é distância, meu problema é cansaço. Beleza, que Deus coloca lá no canto, do lado da tua irmão. Eu morei do lado de igreja, eu via os crentes do lado da igreja. Tu passava para ir para o culto, tu passava na janelinha dele, a irmã estava comendo na novela, do lado da igreja, círculo de oração. Eu via os crentes passando em porta de igreja quando eu dirigia a igreja do céu. Dia de culto eles passavam ainda assim, sorrindo e desdenhando da gente, brincando com a vida espiritual. Aí quando via uma pancada no casamento, quando via uma pancada na vida do filho, quando via uma pancada na vida financeira, sabe qual era o primeiro lugar que eles corriam? Sabe qual é o primeiro lugar que eles procuram? A igreja. Não brigue com a sua vida espiritual. Deixa o Espírito Santo se inclinar a você e você se inclinar ao Espírito de Deus. Deva tudo a sua vida ao Espírito de Deus. Fique de pé comigo, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria ter tempo para falar tudo que tem aqui. Pastor, o senhor disse que eu vou pagar a dívida. Então pega, eu vou falar bem rápido. Se tu for entendendo, vai glorificando. Com relação à dívida aos homens, basta pregar o Evangelho de Cristo e você estará pagando a sua dívida. Pode dizer amém? Com relação à dívida equivalente terreno, podemos cultivar a virtude de um servo e viver a provisão sobrenatural dos céus. Terá a provisão de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? Com relação à nossa mais alta dívida para com o próximo, basta obedecer o seu maior mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo. E finalmente, com relação à nossa dívida para com o Espírito Santo, é só nos inclinarmos ao Espírito, andarmos no Espírito, vivermos no Espírito e buscarmos ser cheios do Espírito. E eu termino pedindo que você olhe para mim aqui. Por favor, olha bem nos meus olhos aqui. Quanto tempo faz que você não sabe o que é ser cheio do Espírito? Termômetro de igreja: ausência de batismo, ausência de salvação, ausência de manifestação. Quanto tempo faz que você não sente aquilo tão gostoso que é ser cheio do Espírito Santo? Ou talvez
Talvez você esteja aqui e nunca sentiu de verdade o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas Ele está aqui essa noite. Ele está conosco aqui essa noite. Eu já gemi muito na presença dele hoje, pedindo forças, pedindo para ajudar a levar o fardo, pedindo graça para continuar, olhando para as vidas e dizendo: Senhor, prepara as ervas para ir para o céu. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos. A título de concentração, fechar o olho não é para receber, não é porque você fechou o olho, é porque você se concentra. E eu tenho certeza que você entendeu a palavra. Eu tenho certeza que a palavra falou ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus, o Deus da palavra, falou contigo. Pague suas dívidas espirituais a partir de hoje. Volte antes que seja tarde. Para de viver de fachada, porque fachada não se sustenta por muito tempo. As pessoas pensam que uma aparência vai se sustentar. Não sustenta. Uma hora, como diz a linguagem do mundo, a casa cai. Vem tudo à tona. Mas eu estou feliz com Jesus, que te trouxe para esse culto hoje para te dizer: eu te dou recursos para você ficar em dias com a tua vida espiritual. Você pode derramar uma lágrima e pedir a Deus que te dê forças, ou você não consegue mais chorar na presença de Deus? Você consegue pedir a Deus que seja um crente melhor, ou você não quer isso para a sua vida? Você consegue pedir a Deus que volte a ter temente, que volte a ser responsável, que volte a ser respeitoso, que volte a ser alguém comprometido, não com um tal físico, mas com o reino de Deus? Se você pode, chore por 30 segundos, ou peça a Deus o perdão que você precisa pedir aqui esta noite. Se você pode, peça a Deus a graça de que essa palavra inunde o seu coração a tal ponto de que você volte a ser cheio do Espírito Santo. Enquanto você está falando com Deus, eu faço a minha oração e faço com fé. E eu espero que você acompanhe a oração enquanto Deus te renova, te enche, te visita essa noite. Pai dos Espíritos, Deus que fez os céus e a terra, todos nós somos carentes de Ti aqui nessa noite. Precisamos do Senhor mais do que tudo nessa vida. O dinheiro não pode preencher a minha necessidade espiritual. As roupas não podem fazer isso. Os paliativos religiosos não podem. Os enganos religiosos não podem. Mas o Espírito Santo pode fazer o que eu mais necessito nessa noite. Cada um dos irmãos que está aqui recebe os efeitos dessa palavra e recebe os efeitos dessa oração. Eu abençoo para que suas vidas espirituais estejam em dia. Traz perdão sobre os corações, liberta daquilo que tem aprisionado a mente, o celular, Senhor. Tantas coisas escondidas do esposo, tantas coisas escondidas da esposa, do pai, da mãe, dos filhos, tantas coisas aprisionando, Senhor. Nós pedimos o Teu socorro, Pai, para os Teus filhos e filhas. Que o Senhor ajude de uma vez por todas a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a esse adolescente ter uma vida espiritual como nunca tiveram nos últimos anos. Oh, como eu queria que todos estivessem aqui essa noite para receber de Ti essa palavra. Entendemos que alguns não puderam vir, mas abençoamos todos os que aqui estão, os que se esforçaram depois de um dia de trabalho, os que tiveram dificuldade para chegar, mas vieram. E não deixa voltar para casa sem receber essa graça do Espírito, esse toque do Teu poder, essa alegria que vem do céu. Oh, Espírito de Deus, se alguém pode Te adorar, Te adore agora. Se alguém pode celebrar o Teu nome, celebre agora. Se alguém quer Te sentir, ergue as mãos e dirige uma palavra de amor ao Senhor que merece. Eu não consigo entender esse crente que não consegue dirigir uma palavra de amor ao Senhor, que não consegue dizer mais: eu Te amo, Jesus, que não consegue mais dizer: eu preciso de Ti, Jesus,
Eu quero encerrar essa oração repetindo algumas frases. Por favor, repita comigo, mas repita como se você não tivesse me ouvindo. Repita como se fosse de caráter próprio. Vamos terminar essa oração, diga assim comigo: eu te amo, Senhor. Não, abra sua boca. Sussurrando não, você tem que dizer para que estremeça esse lugar. Não estou dizendo para você gritar, mas abra sua boca para você ouvir sua própria voz. Diga para ele: eu te amo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Me enche, Senhor. Me ajuda a te amar, Senhor. Me ajuda a dedicar a minha vida a ti, Senhor. Me ajuda a te ter sempre comigo, Senhor. Eu não quero depressão, eu não quero crise de ansiedade, eu não quero vício, eu não quero trauma de infância, eu não quero angústia, eu não quero tormento, eu não quero bipolaridade. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Você pode abraçar pelo menos 2 crentes aí. Abraça 2 crentes e diga para ele: Deus sustente a tua vida espiritual. Abraça, por favor. Diga: Deus sustente a tua vida espiritual.